graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Eu estou fazendo esse vídeo extra diante de tudo que aconteceu ontem lá durante o nosso encontro Reino de Deus na Shekinah. Muitas pessoas levantavam a mão aceitando Jesus, um momento extremamente emocionante para muitos, aliás, para a maioria, e alguns manifestaram o desejo de batizar e outros de renovar o batismo. Muito bem, então eu quero dar uma explicação sobre isso, porque muita gente fica sem entender por que tem gente que opta por fazer o batismo de novo. Batismo, irmãos, é uma convicção de fé, é uma certeza que você tem de que você vai cumprir um pedido de Jesus. Ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo é uma alegria para aquele que entende profundamente e decide seguir a Cristo. Então, batismo salva? Não, mas ele acompanha a salvação. Então, ele vai salvar? Não, quem salva é Jesus, mas ele acompanha a salvação porque todo aquele que crê em Jesus, ele quer fazer exatamente aquilo que Jesus fez. E Jesus batizou. Ele deixou o exemplo. Ele mesmo procurou João Batista e batizou. Então, é uma ordenança. Está lá, para quem quiser conferir na Bíblia, está em Mateus 28, 19, quando ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então tem que batizar. O batismo é onde? É nas águas, tá? Existem vários tipos de batismo. Nós, da comunidade Shekinah, batizamos por imersão. Por quê? Porque a Bíblia também me revela de que Jesus foi até o Rio Jordão e em um momento diz assim: e Jesus saiu da água, então ele estava dentro da água. Se ele foi colocado dentro d'água, se jogar água na cabeça dele, não importa, mas estava dentro da água. Então, por causa disso, a gente preferiu fazer o batismo por imersão, porque ele é mais parecido com aquilo que a Bíblia diz que Jesus fez. Como nós devemos ser testemunhas de Cristo, E Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, então vamos procurar imitar o mais próximo possível, Então, o batismo é um selo da fé. Porque é um selo da justiça, da fé, é um selo de quem entendeu a fé, E Jesus disse assim lá em Marcos 16, eu estou com as Bíblias aqui na minha frente, diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Já determina que o evangelho é para criatura, não é para filho, porque filho já entende o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então é melhor batizar. Então a razão por que nós batizamos é essa. Nós também não batizamos crianças. Crianças nós apresentamos a Deus. Nós não fazemos batidos infantes, porque a Bíblia é clara que quem crer e for batizado, então tem que crer primeiro. Então como é que uma criança vai crer? Ela não tem ainda entendimento para crer. Então tem que crer. Eu estou seguindo aqui a palavra de Deus. O senhor não batiza criança? Não, não batizo. Mas o senhor apresenta a criança a Deus? Sim, Jesus foi apresentado no templo e foi batizado lá aos 30 anos. Então eu vou continuar sendo bíblico. Pode trazer sua criança, eu apresento ela ao Senhor, mas batizar, não vou batizar. Então, nós só batizamos depois que a pessoa pode exercer o crer e professar a sua fé com a sua boca, porque a Bíblia diz: se me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, lá em Romanos. Então nós vamos seguir isso ao pé da letra. Então, no Velho Testamento, os judeus tinham como selo da fé a circuncisão, No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo vista simbolicamente como batismo. Então, batismo todo cristão deve fazer, Que olha só o que está escrito em Colossenses 2, 11 e 12. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, olha só, no qual igualmente fossem ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, eu vou seguir a palavra de Deus. Paulo está ensinando a igreja de Colossos que a gente mergulha, é sepultado com Cristo no batismo, que o batismo é simbólico e que eu levanto com ele, ressuscitado nele. Então eu vou seguir essa visão aqui, porque a circuncisão acontece no coração.
e Paulo relaciona isso com o batismo, não mais a circuncidão de prepúcio, como fazia os judeus com as crianças, né? Batismo não salva, não salva não, mas acompanha a salvação. Batismo não salva mesmo, né? A Bíblia de Jesus diz: quem crer e for batizado por crer será salvo, e quem não crer será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas quem não crer. Porque mesmo muita gente batizada depois pode abdicar de Jesus, se quiser, e ser condenado. Então, o batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si mesmo não é um meio de salvação. Aquele ladrão que estava na cruz, né, disse para Jesus, né, e Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não teve nem tempo dele batizar. Está lá em Lucas 23, 39 a 43. Mas ele creu. Não pôde ser batizado porque ele já estava lá na morte, né? Mas ele não deixou de ser salvo por isso, porque Jesus já determinou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, tá? Então, o batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condição de passar pelo batismo, realmente não, né? Mas alguém que crê deve obedecer essa ordenança e ser batizado, caso contrário, estará deliberadamente desobedecendo a Deus, né? E dizendo a Deus: eu não vou batizar, tá? Então não faça isso, batize mesmo, né? Nós temos aí um grupo já bastante grande de gente que vai batizar. Então, batismo é parte do processo de salvação, né? Mas ele em si mesmo não salva ninguém. O apóstolo Pedro escreveu sobre o batismo assim, eu anotei aqui: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 21. O batismo, então, tem um significado. Ele é um testemunho público da nossa fé em Jesus, né? Na verdade, é um meio pelo qual nós externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Quando falamos de fé em Jesus, não estamos falando aqui em crer que ele existe. É muito mais que isso, né? Muita gente crê que Jesus existe. Até gente que não vai ser salvo sabe que Jesus existe. Mas são coisas completamente diferentes, né? O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz, em nosso lugar, né? Aquela expiação, né, que ele fez em meu lugar. Ao morrer na cruz, Jesus não morreu porque mereceu morrer. Aliás, ele era uma ovelha sem pecado. A Bíblia diz isso. Mas ele morreu como uma pessoa justa e inocente. Ele nos substituiu. É uma morte substitutiva, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, né, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e receber a salvação de volta. Então, há dois elementos na fé que nos salvam: identificação e a apropriação. Importa entender que cada um deles tem o seu papel. A identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição como alguém que vai substituir e morrer no meu lugar, né? Para que a justiça de Deus pudesse vir sobre nós. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 21, se você quiser ver. Olha, lá em Colossenses 3, 3, a Bíblia vai dizer assim, anotei aqui também, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então a minha vida já está nele, né? Quando Deus nos olha, ele já não nos vê mais sozinhos, mas ele nos vê pela lente. Vou usar esse termo aqui, como se Deus estivesse colocando óculos assim, e aí ele nos vê pela lente, pela lente de Cristo Jesus, não mais olhando para nós. Ele vê Cristo na nossa frente, vê a cruz, vê o sacrifício, vê o sangue dele, o corpo dele, e aí ele sabe: esse aí, meu filho, foi lá e morreu por ele. Então, queridos, ele já pagou a dívida que era contra mim. Então, a fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados nele, nos coloca no túmulo, sepultados com ele no batismo, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitado com ele, Cristo. E quando nos vemos em Cristo, entendendo esse sacrifício vicário dele como filho de Deus, passamos a ter direito a tudo que Cristo fez, né? Que é a tal da apropriação do sacrifício dele para a minha vida. Então, a apropriação é aquilo que eu me aproprio em cima do sacrifício de Jesus e sou salvo porque eu creio nesse sacrifício. Então, 1 Timóteo 6,12, e Paulo vai dizer para ele: toma posse da vida eterna, Timóteo. Então, é isso que Jesus está dizendo: toma posse da vida eterna.
tá? O batismo, então, é nosso testemunho de identificação com Cristo, que não apenas revela que eu tenho fé, mas eu tenho uma fé, né, que crê e quer externar tudo aquilo que Jesus fez. Então, Romanos 6, 3 e 4 vai dizer assim, anotei aqui também: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, batismo é gerar em nós novidade de vida, tá? Então, quando imergimos alguém na água, que é o que a gente faz, que a gente vai fazer domingo próximo agora, simbolicamente estamos declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus, e ao levantarmos essa pessoa das águas, reconhecendo que ela também é ressuscitada sobrenaturalmente, espiritualmente, com Cristo para viver uma nova vida. Portanto, o batismo é um processo pelo qual reconhecemos o que tipo de fé nós temos, se nós temos uma fé que se identifica com Cristo e a obra que Ele realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Quem pode batizar, né? Então essa explicação é complexa. Todo aquele que entende e identifica o sacrifício de Jesus na cruz e confessa ele com a boca, pode batizar. Então, quem reconhece isso, está liberado para batizar. A Bíblia não responde muito clara essa questão, mas em Atos 8, 30 e 30, até o 39, mais ou menos, lemos acerca do primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. É o único lugar onde a Bíblia detalha um pouco mais. É um modelo para a forma de batismo. Ali vemos que já na evangelização, o batismo era ensinado aos novos convertidos, ao que nos faz perceber que ninguém deve demorar demais para se batizar após ter feito a sua decisão por Cristo. Além disso, vemos também que o critério pelo qual alguém deve se batizar. Quando o etíope, aquele eunuco, pergunta a Filipe assim: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe, que estava evangelizando ele, é a seguinte, né? É lícito se creres de todo o seu coração. Está lá em Atos 8, 36 e 37. Então, se você crê de todo o coração, é lícito que você batize. Então, essa história, tem que fazer escola bíblica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é necessário. Se alguém quiser ser batizado e confessar, eu creio em Jesus, eu entendi isso e eu quero ser batizado, pode batizar, porque a Bíblia dá margem para isso, não há nenhum pecado em batizar. Quando se batiza um novo convertido? Não há data estabelecida, não, né? Somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar, no caso de Filipe e o etíope, crer em Jesus, entender a salvação, ele pode ser batizado, tá? Não tem nenhum problema. Como se batiza? A palavra batismo no grego significa imergir, mergulhar, colocar dentro de. Então, né, por várias razões apareceram ao longo da história muitos tipos de batismo, como a aspersão, muito utilizada em algumas igrejas mais tradicionais aqui no Brasil, a ablução, que é um banho, né? Entretanto, como o batismo é a identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, é exatamente isso que a imersão significa, né? É por isso que a comunidade Shekinah pratica o batismo por imersão. Mas eu não condeno nenhum outro tipo de batismo. Eu estou dizendo o nosso modelo. Quando Filipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Olha lá, Atos 8, 38 e 39. Ambos, Filipe e o etíope, o eunuco. Então, certamente, aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Claro, ele estava indo lá para a Etiópia, né? Se fosse o caso de praticar a aspersão, havia água muito mais do que suficiente lá em algumas botijas que eles carregavam para ele fazer isso. Mas batizar é imergir. Então, não foi à toa que João Batista utilizou o Rio Jordão para batizar, né? Depois mudou o local do batismo para Enom, perto de Salim ou Salém, né? A razão para isso é descrita pelo apóstolo João em seu evangelho, porque ali havia muitas águas. Está lá em João 3, 23. Então, se havia muitas águas é porque ele estava colocando as pessoas dentro d'água. Eu não estou dizendo imersão, ou se estava jogando água por cima, ou se ele estava deitando a pessoa dentro d'água, não importa. Mas havia muitas águas e João escolheu porque havia muitas águas. Não há lugar específico para batismo? Não. Tem templo que tem batistério dentro da própria igreja. Alguns batizam em rio, eu já batizei em rio, piscina, eu já batizei no mar, né? Batizei minha filha no mar, né? O importante é
tem que haver muitas águas suficientes para a gente fazer a imersão. Além disso, além da água, é necessário que ministre o batismo ao novo convertido, uma vez que não existe autobatismo. Aí o batismo é o mesmo, né? Na Bíblia não tem. E quem pode batizar? Quem tem autoridade para isso? Só o pastor? Não. A ordenança de Jesus é assim, olha, Mateus 28 diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus mandou fazer discípulo e depois batizar. A ordem já subentende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizar. Filipe era apenas um diácono na época dele e estava fazendo o trabalho de evangelismo, não era pastor de igreja nenhuma e batizou, tá? Então, Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém entre eles, entendendo que mesmo se tratando de seus filhos na fé, ele provavelmente tenha passado essa tarefa a outros cooperadores que não eram pastores. Ele estava ocupado no ofício dele de apóstolo, tá? Então, é tudo uma questão de ordem, né? A nossa comunidade é pequena, eu tenho tido esse privilégio de batizar, né? Mas nós temos outros que já batizaram lá também. Em muitas igrejas, a palavra de Mateus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são uma fórmula, né, para se batizar. Então, o princípio espiritual aqui é a Trindade está envolvida no batismo, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos naquele ato ali, tá? Muito bem. Atos 2:38 vai dizer assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber o dom do Espírito, precisa batizar, tá? Portanto, não havia, Atos 8:16, portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito não desceu, mas eles já tinham sido batizados porque eles estavam esperando exatamente isso. Atos 10:38 vai dizer assim: ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, batismo de novo em nome de Jesus. Atos 19:5, e tendo eles ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto. O nome de Cristo é fundamental no batismo. Então, quando, né, Jesus citou Pai, Filho e Espírito Santo, estava dizendo que em nome deles deveria se praticar o batismo, e não repetindo sua frase. Pai não é um nome, é um título que indica uma posição. Filho também não é nome, é um título que indica uma posição no céu, né? Qual o nome ao qual Jesus estava se referindo, que representa a Trindade na terra? O seu próprio nome, tá? Então, quando batizamos em nome de Jesus, estamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo automaticamente, né? Eu não tenho que repetir essa forma. Se eu quiser dizer eu te batizo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá tudo certo também, tá? Então, quando batiza em nome de Jesus, muitos dizem que isso é negar a Trindade. Não é negar a Trindade, né? Mas é reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus que veio para fazer a vontade do Pai. Então, meu querido, se você, né, já aceitou Jesus, se você já é convertido, se você foi batizado enquanto criança, não tinha um entendimento muito claro ainda disso, porque eu expliquei lá em cima, quem crê, se você não teve a oportunidade de crer, você era menininho, ou você ainda vivia meio fora assim, de uma visão correta da Bíblia, eu te aconselho a renovar o seu batismo. Te aconselho mesmo, é uma bênção. Meu filho fez isso recentemente. Ele tinha sido batizado mais novo, mas ele teve umas experiências com o Espírito Santo, falou: pai, pode me batizar de novo? Ele, claro, batizo, porque agora eu estou mais consciente. Então, batismo é consciência, é crer. Se você está passando por isso, eu te aconselho, batize, não perca a sua oportunidade, né? Não é vergonha nenhuma batizar e é consciente desse novo tempo que você está vivendo, dessa renovação que o Espírito Santo de Deus deu a você, tá? Então, estaremos no próximo domingo, né? Em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, batizando, né? Já somos em torno de 10 pessoas. Alguns vão batizar, outros vão renovar o comprometimento deles com Jesus. Olha só que bacana. Não, pastor, eu fui batizado, mas agora eu quero renovar esse batismo, porque agora é diferente. Pode fazer isso, não tem nenhum pecado nisso, né? É uma questão interna de consciência e eu te convido a fazê-lo. Que Deus abençoe, espero ter explicado um pouco mais disso, principalmente nesse momento em que várias pessoas nos procuraram pedindo para renovar o seu batismo e outras para serem batizadas pela primeira vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.